Senhoras e senhores, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Bem, muito obrigado, turma, e olá a todos na bela Davos. Esta foi uma semana verdadeiramente histórica nos Estados Unidos. Há 3 dias fiz o juramento de posse e começamos a Era de Ouro da América. A recente eleição presidencial foi vencida por milhões de votos e todos os 7, cada um deles, os 7 estados decisivos, foi um mandato massivo do povo americano como não se vê há muitos anos. E alguns dos analistas políticos, até mesmo alguns dos meus chamados inimigos, disseram que foi a vitória eleitoral mais consequente em 129 anos. Isso é muito bom, o que o mundo testemunhou. Para as últimas 72 horas é nada menos que uma revolução do senso comum. Nosso país em breve será mais forte, mais rico e mais unido do que nunca. E todo o planeta será mais pacífico e próspero como resultado deste incrível impulso e o que estamos fazendo e vamos fazer. Minha administração está agindo com uma rapidez sem precedentes para consertar os desastres que herdamos de um grupo totalmente inepto e para resolver cada crise que nosso país enfrenta. Isso começa com enfrentar o caos econômico causado pelas políticas fracassadas da última administração. Nos últimos 4 anos, nosso governo acumulou 8 trilhões de dólares em gastos deficitários desperdiçados, impôs restrições energéticas devastadoras, regulamentações paralisantes e impostos ocultos como nunca antes. O resultado é a pior crise inflacionária da história moderna, juros altos para os nossos cidadãos e até mesmo em todo o mundo. Os preços dos alimentos e de quase todas as outras coisas conhecidas pela humanidade dispararam. O presidente Biden perdeu totalmente o controle do que estava acontecendo em nosso país, mas em particular com nossa economia de alta inflação e na nossa fronteira. Por causa destas políticas arruinadoras, o gasto total do governo este ano é $1,5 trilhão, mais alto do que estava projetado quando saí do cargo apenas 4 anos atrás. Da mesma forma, o custo de atender a dívida é mais de 230% maior do que foi projetado em 2020. A taxa de inflação que herdamos permanece 50% acima do alvo histórico. Foi provavelmente a inflação mais alta na história do nosso país. É por isso que, desde o momento em que assumi o cargo, tomei medidas rápidas para reverter todas e cada uma dessas políticas da esquerda radical, que criaram esta calamidade, em particular com imigração, crime e inflação. No primeiro dia, assinei uma ordem executiva instruindo cada membro do meu gabinete a reunir todos os poderes à sua disposição para derrotar a inflação e reduzir o custo de vida diário. Impus um congelamento de contratações federais, um congelamento de regulamentações federais, um congelamento de ajuda externa e criei o novo Departamento de Eficiência Governamental. Terminei o ridículo e incrivelmente dispendioso Green New Deal. Eu chamo isso de Green New Scam. Retirei-me do Acordo Climático de Paris unilateral e encerrei o mandato insano e caro de veículos elétricos. Vamos deixar as pessoas comprarem o carro que desejam comprar. Declarei uma emergência energética nacional e é tão importante, emergência energética nacional, para desbloquear o ouro líquido sob nosso pés e abrir caminho para aprovações rápidas de novas infraestruturas energéticas. Os Estados Unidos têm a maior quantidade de petróleo e gás de qualquer país no mundo e vamos usá-lo. Isso não apenas reduzirá o custo de praticamente todos os bens e serviços, mas também fará dos Estados Unidos uma superpotência de manufatura e a capital mundial da inteligência artificial e criptomoeda. Minha administração também iniciou a maior campanha de desregulamentação da história, superando em muito os esforços recordes do meu último mandato. No total, o governo Biden impôs $50 mil em custos regulatórios adicionais à média das famílias americanas nos últimos 4 anos. Eu prometi eliminar 10 regulamentos antigos
para cada novo que for introduzido, o que em breve colocará muitos milhares de dólares de volta nos bolsos dos americanos. Famílias para impulsionar ainda mais nossa economia, nossas maiorias na Câmara e no Senado, que também conquistamos junto com a presidência, vão aprovar o maior corte de impostos da história americana, incluindo cortes massivos de impostos para trabalhadores e famílias e grandes cortes de impostos para produtores e fabricantes domésticos. E estamos trabalhando com os democratas para conseguir uma extensão dos cortes de impostos originais de Trump, como você provavelmente sabe apenas lendo qualquer jornal. Minha mensagem para todas as empresas do mundo é muito simples. Venha fabricar seu produto na América e daremos a você um dos menores impostos de qualquer nação do planeta. Estamos reduzindo-os substancialmente, mesmo em relação aos cortes de impostos originais de Trump. Mas se você não fabricar seu produto na América, que é a sua escolha, então, muito simplesmente, terá que pagar uma tarifa em diferentes valores, mais centenas de bilhões de dólares e até trilhões de dólares em nosso tesouro para fortalecer nossa economia e reduzir a dívida sob a administração Trump. Não haverá lugar melhor no mundo para criar empregos, construir fábricas ou fazer crescer uma empresa do que aqui mesmo na boa e velha Iowa. Já os americanos econômicos, você pode ver isso, eu acho, talvez até na sua maravilhosa sala em que todos vocês estão reunidos, muitos dos meus amigos mais americanos, a confiança econômica está disparando como não vimos em muitas décadas, talvez nunca. Após a minha eleição, foi anunciado que o otimismo das pequenas empresas disparou em 41 pontos em um único mês. Esse é o maior valor de todos os tempos, nunca houve nada assim. A SoftBank anunciou um investimento entre 100 e 200 bilhões de dólares na economia dos Estados Unidos por causa do resultado da eleição, e há apenas 2 dias a Oracle Soft e a OpenAI anunciaram um investimento de 500 bilhões de dólares em infraestrutura de inteligência artificial. Outras empresas também anunciaram bilhões e bilhões e bilhões, somando trilhões de investimento na América e nos Estados Unidos. E também foi relatado hoje nos jornais que a Arábia Saudita investirá pelo menos 600 bilhões de dólares na América. Mas vou pedir ao príncipe herdeiro, que é um cara fantástico, para arredondar isso para cerca de 1 trilhão de dólares. Acho que eles farão isso porque temos sido muito bons para eles. E também vou pedir à Arábia Saudita e à OPEP para reduzirem o custo do petróleo. Vocês precisam baixar o preço. O que até, francamente, me surpreende que eles não tenham feito antes da eleição, né? Isso não mostrou muito amor deles por não fazerem isso. Fiquei um pouco surpreso com isso. Se o preço caísse, a guerra Rússia-Ucrânia terminaria imediatamente. Neste momento, né, o preço está alto o suficiente para que essa guerra continue. Você tem que baixar o petróleo. Preço com o qual você vai acabar com essa guerra, eles deveriam ter feito isso há muito tempo. Eles são muito responsáveis, na verdade, até certo ponto, pelo que está acontecendo. Milhões de vidas estão sendo perdidas com os preços do petróleo caindo. Eu exigirei que as taxas de juros caiam imediatamente. E da mesma forma, elas deveriam estar caindo em todo o mundo. As taxas de juros devem nos seguir. Todo o progresso que você está vendo está acontecendo por causa do nosso bastante conhecido em todo o mundo. Acho que muitas coisas estão acontecendo em muitos países. Dizem que há uma luz brilhando por todo o mundo desde a eleição, e até países com os quais não somos particularmente amigáveis estão felizes porque entendem o que há um futuro e quão grande será o futuro sob nossa liderança. A América está de volta e aberta para negócios, e nesta semana também estou tomando ações rápidas para parar a invasão na nossa fronteira sul. Eles permitiram que as pessoas entrassem a níveis que ninguém jamais viu antes. Foi ridículo. Eu decidi e declarei fazer. E muito, muito importante, uma emergência nacional na nossa fronteira imediatamente interrompeu toda a entrada de cruzadores ilegais da fronteira, dos quais havia muitos, e começou prontamente a devolver os invasores ilegais ao lugar de onde vieram. Essa ação, como você provavelmente viu, já começou bastante forte. Não permitiremos que o nosso território seja violado após 4 longos anos. Os Estados Unidos são uma nação forte, soberana e bela. Mais uma vez, é uma nação forte e soberana. Além disso, tenho o prazer de informar que a América também é uma nação livre.
Mais uma vez, no primeiro dia, assinei uma ordem executiva para parar toda a censura do governo. Nosso governo não mais rotulará a fala de nossos próprios cidadãos como desinformação ou informação incorreta, que são as palavras favoritas dos censores e daqueles que desejam parar a livre troca de ideias e, francamente, o progresso. Salvamos a liberdade de expressão na América e fizemos isso com força. Com outra ordem executiva histórica nesta semana, também encerrei a utilização das forças de segurança contra o povo americano e, francamente, contra políticos e restaurei a aplicação justa, igual e imparcial da lei. Obrigado, senhor presidente. Decisão da Suprema Corte acabou de ser tomada. A América voltará a ser um país baseado no mérito. Você precisa ouvir essa palavra, mérito, e tornei oficial e política oficial dos Estados Unidos que existem apenas dois gêneros, masculino e feminino, e não teremos homens participando dos esportes femininos. E operações transgênero que se tornaram uma febre ocorrerão muito raramente. Finalmente, enquanto restauramos o bom senso na América, estamos nos movendo rapidamente para trazer de volta a força, a paz e a estabilidade no exterior. Vou também pedir a todas as nações da OTAN para aumentar os gastos com defesa para 5% do PIB, que é o que deveria ter sido há anos. Estava apenas em 2%. E a maioria das nações não pagava até eu aparecer. Eu insisti que pagassem e eles pagaram porque os Estados estavam realmente pagando a diferença naquela época e isso era injusto para os Estados Unidos. Mas muitas coisas foram injustas por muitos anos com os Estados Unidos. Antes mesmo de assumir o cargo, minha equipe negociou um acordo de cessar-fogo no Oriente Médio, o que não teria acontecido sem nós. Acho que a maioria das pessoas na sala sabe que no início desta semana os reféns começaram a retornar às suas famílias. Eles estão retornando e é uma visão bonita e eles virão mais e mais. Eles começaram a voltar no domingo. Nossos esforços para assegurar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia estão agora esperançosamente em andamento. É tão importante concluir isso. É um verdadeiro campo de matança. Milhões de soldados estão sendo mortos. Ninguém viu algo assim desde a Segunda Guerra Mundial. Eles estão deitados mortos por todo o campo plano. É uma planície agrícola e há milhões de russos e milhões de ucranianos. E ninguém viu nada assim desde a Segunda Guerra Mundial. É hora de acabar com isso. E aqui na América temos grandes eventos chegando. No próximo ano temos o aniversário de 250 anos da fundação da América. Estou tão honrado por ser presidente durante isso. Tem sido um grande evento. Eles têm falado sobre isso há 10 anos. Também temos a Copa do Mundo. E eu sei que Gianni está na sala Infantino. Ele foi muito instrumental em nos ajudar a consegui-lo. Ele está aí contigo em algum lugar, eu acho. E eu quero agradecê-lo por isso. E então temos as Olimpíadas chegando, que eu fui instrumental em conseguir também no meu primeiro mandato. E quem diria que por pular um mandato eu conseguiria as Olimpíadas? Eu fiquei chateado, eu disse, sabe, eu consegui trazer as Olimpíadas e não vou ser presidente, mas acabou, por sorte, ou como quer que se chame, que vou ser presidente durante a Copa do Mundo e as Olimpíadas e o do 150º aniversário